E se o maior erro da sua vida fosse, na verdade, a única coisa certa que você já fez? Uma jovem cigana, um herdeiro, um amor que o mundo inteiro queria proibir, mas que nenhum dos dois conseguiu ignorar. Hoje você vai acompanhar a história de Esmeralda, uma mulher que tinha o destino escrito nas cartas da avó, até o dia em que decidiu reescrever com as próprias mãos. Amor, coragem, família, e uma escolha que vai custar tudo. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Quero saber de onde vem o nosso povo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão agora. Todo dia tem história nova esperando por você. A lua cheia banha de prata um campo aberto à beira do rio. Dezenas de carroças coloridas formam um círculo imperfeito, como pétalas de uma flor enorme e viva. Fogueiras crepitam no centro, lançando sombras dançantes sobre rostos bronzeados, cabelos negros e roupas que parecem tecidas de alegria e poeira. O cheiro de ervas, carne assada e tabaco mistura-se com o perfume úmido do rio que corre lá embaixo. Sons de violino cortam o ar da noite, uma melodia que não pede licença para entrar no coração. Esmeralda, 19 anos, gira no centro da roda. Ela é o tipo de beleza que faz os homens esquecerem os nomes das esposas. Cabelos negros e cacheados caem até a cintura, ornados por moedas douradas que tintilam a cada movimento. Seus pés descalços conhecem o ritmo da terra antes mesmo que os músicos o definam. Os olhos amendoados cor de âmbar brilham com uma luz que mistura inocência e consciência de si mesma. Ao redor dela, o clã todo dança ou bate palmas. Velhos sorriem como se vissem nos movimentos de Esmeralda a memória de sua própria juventude. Crianças imitam seus passos, tropeçando nas próprias saias. Mulheres mais velhas observam com aquele misto de orgulho e ciúme que só as matriarcas conhecem. Zafira, 55 anos, avó de Esmeralda, senta em uma cadeira de madeira trabalhada como se fosse um trono. Usa 10 colares ao mesmo tempo e nenhum parece excessivo nela. Seus olhos pequenos e espertos não abandonam a neta nem por um segundo. Zafira para si mesma, com orgulho, filha de cigana, neta de cigana, bisneta de cigana. O sangue não mente. A música acelera. Esmeralda gira mais rápido, as saias se abrem como asas. As moedas cantam. O fogo crepita mais alto, como se a própria chama dançasse com ela. E então, ela para, não porque a música parou. A música continua. Ela para porque algo chamou sua atenção no limite da luz da fogueira, onde a escuridão começa. Uma figura está parada ali. Um homem jovem a cavalo, observando a festa com uma expressão que mistura fascinação e cautela. Ele é diferente de qualquer homem que Esmeralda já viu no acampamento. A roupa é boa, não de rico exibido, mas de quem tem de onde vir. O cavalo é belo, um baio de porte nobre. O rosto, iluminado pela beira do fogo, tem traços angulosos, olhos claros, verdes ou acinzentados, ela ainda não sabe. E uma expressão que parece sempre estar prestes a dizer algo importante. Esmeralda, sussurrando para si mesma, quem és tu? O homem percebe que foi visto. Por um instante os olhos dele se encontram o âmbar e o cinza, e algo acontece que não tem nome mas que os dois vão tentar nomear pelo resto de suas vidas. Ele inclina levemente a cabeça, num gesto que poderia ser saudação ou pedido de desculpas por espiar. Em seguida vira o cavalo e some na escuridão. A música continua. A festa continua. Mas Esmeralda não dança mais naquela noite. Zafira, observando a expressão da neta séria, Esmeralda. Vem aqui. Esmeralda se aproxima. A velha pega os pulsos da neta com as duas mãos, como quem toma o pulso de um doente, ou lê uma sentença. Zafira, vi teus olhos. Vi onde foram. Esmeralda, desviando o olhar, não foi nada, vovó. Um curioso. Zafira, apertando os pulsos, os curiosos passam. Os que ficam na memória. Esses são perigo. Pausa longa. O fogo estala. Zafira, mais baixo, quase para si, teu destino já foi lido. Não venhas me pedir que o reescreva. Esmeralda não responde. Mas seus olhos voltam para a escuridão onde o homem desapareceu. Corte para Ext, estrada de terra à noite contínuo. Rodrigo Villanova, 24 anos, cavalga pela estrada sem pressa, mas com um peso novo no peito. Ele é filho do maior fazendeiro da região, herdeiro de terras e de uma vida já mapeada até o fim, com a noiva certa, o cargo certo, o futuro certo. Toda aquela certeza, esta noite, parece de repente uma prisão muito bem decorada. Ele olha para trás. As luzes das fogueiras ainda pulsam no horizonte, distantes como estrelas caídas. Rodrigo, para o cavalo, baixinho, que foi isso, trovão? O cavalo relincha suavemente como se soubesse mais do que devia. Rodrigo volta para casa. Tem reunião amanhã com o pai. Mas ele não acelera.
Segue devagar, olhando para trás mais uma vez. Corte para int. Carroça de Zafira, noite. Esmeralda não consegue dormir. Deita na estreita cama da carroça, os olhos abertos para o teto pintado com estrelas e espirais, símbolos do povo Rom que ela nunca precisou decifrar porque sempre soube o que significam. Caminhos, liberdade, a vida como movimento eterno. Ela fecha os olhos, vê o rosto do homem, abre os olhos. Esmeralda para si mesma besteira. Vira de lado, tenta dormir, não consegue. Lá fora, o violino ainda chora suave para a noite que está terminando. Feira Livre, cidade de São Félix do Norte, dia. O sol da manhã já esquenta como se fosse meio-dia. A feira semanal toma conta das ruas de terra da pequena cidade do interior, barracas de tecido, frutas empilhadas em pirâmides coloridas, galinhas em gaiolas, panelas de ferro, ervas medicinais atadas em feixe, crianças correndo entre as pernas dos adultos. O clã cigano chegou cedo. Esmeralda e sua prima Dalila, 17 anos, menuda, alegre, sempre falando, caminham entre as barracas com cestas nos braços. Dalila para em cada barraca, examina cada produto, barganha cada centavo com uma desenvoltura que faz os feirantes rir e ceder ao mesmo tempo. Dalila, apontando para um rolo de tecido vermelho. Quanto esse? Feirante, sorrindo com cautela. Para você, moça, 50. Dalila, 50? Com esse fio gasto? 20, me faça um favor. Feirante, 35 e tamo quites. Dalila, já andando 25 e eu ainda fico com pena de você. Feirante rindo, vai, 25. Mas só porque você tem graça. Esmeralda mal acompanha a cena. Seus olhos varrem a feira com uma inquietação que ela mesma não entende completamente. Não até o momento em que os vê. Rodrigo Villanova caminha pela feira com seu capanga Benedito, 40 anos, homem largo e taciturno que segue o patrão 2 passos atrás como uma sombra com bigode. Rodrigo carrega uma lista em papel dobrado, compras para a fazenda, mas seu olhar também não está inteiramente no que faz. Eles se veem ao mesmo tempo. Uma fração de segundo em que o barulho todo da feira parece baixar de volume, como quando se mergulha a cabeça na água. Rodrigo para. A lista amassa levemente em sua mão. Esmeralda para. A cesta pende no ar. Dalila, puxando o braço da prima sem perceber nada. Esmeralda, olha esse bordado, é lindo ou não é? Esmeralda não responde. Dalila segue o olhar da prima e encontra Rodrigo. Dalila, baixinho, com um sorriso esperto. Ah! Rodrigo se aproximando um passo por vez, como quem testa o gelo. Bom dia. Esmeralda, com uma frieza que ela mesma não sente. Bom dia. Rodrigo, eu acho que te vi ontem à noite, perto do rio. Esmeralda, é possível. Há muita gente no mundo. Rodrigo, com um sorriso discreto. Ah, mas nem toda a gente dança do jeito que você dançou. Pausa. Esmeralda o mede com o olhar. Há algo nele que não é arrogância, ou se for, é o tipo de arrogância que ainda não aprendeu que é arrogância. Há juventude genuína ali, e uma pergunta nos olhos que ele não sabe fazer com palavras. Esmeralda, como te chamas? Rodrigo, surpreso com a direteza dela. Rodrigo. Rodrigo Villanova. Esmeralda, Villanova. Do Coronel Villanova? Rodrigo, um segundo de hesitação. Ele é meu pai. Esmeralda assente lentamente como se uma peça se encaixasse em um quebra-cabeça. Esmeralda, então você sabe que seu pai já mandou embora 3 acampamentos daqui. Rodrigo, incomodado, ele tem as razões dele. Esmeralda, tenho certeza. Silêncio tenso. Dalila observa tudo com uma expressão de alguém assistindo a uma peça de teatro muito boa. Rodrigo, e você? Como se chama? Esmeralda, após um momento, como se estivesse decidindo quanto dar. Esmeralda. Rodrigo, Esmeralda. Pausa, repetindo o nome como quem experimenta o peso de uma pedra preciosa. É um nome bonito. Esmeralda, é o meu. Benedito se aproxima discretamente, coloca a mão no ombro do patrão. Benedito, baixinho, doutor Rodrigo, o padre tá esperando pro almoço. Rodrigo, sem tirar os olhos de Esmeralda, já vou. Ele hesita. Parece querer dizer algo mais, mas não encontra as palavras. Ou encontra, mas não ousa usá-las aqui, no meio da feira, na luz do dia, onde todos podem ver. Rodrigo, foi um prazer. Esmeralda. Esmeralda, com uma leveza calculada, prazer é o que ainda não foi. Ela vira as costas e vai embora com Dalila. Rodrigo fica parado, a lista amassada na mão, olhando para o espaço onde ela estava. Benedito, olhando para o patrão preocupado. Doutor. Rodrigo, vamos, Benedito. Vamos. Mas ele olha uma última vez antes de virar. E Esmeralda, já a alguns metros de distância, faz o mesmo. Dalila, puxando a prima empolgada. Você é louca. Ele é lindo.
Mas também é Vila Nova, então você é muito louca. Esmeralda, com um sorriso que ela tenta suprimir e não consegue, para Dalila. Dalila, prazer é o que ainda não foi. De onde você tirou isso? Esmeralda, rindo agora em voz baixa, não sei. Saiu. Dalila, saiu da loucura. Vovó Zafira vai te matar. O sorriso de Esmeralda não some. Mas algo no fundo dos olhos âmbar reconhece que Dalila tem razão. Corte para Casa Grande da Fazenda Vila Nova, sala de jantar, dia. Mesa de madeira escura, comprida, com lugares para 12 pessoas embora só 3 estejam ocupados hoje. Coronel Augusto Villanova, 58 anos, preside a mesa como preside tudo na vida, com a certeza absoluta de quem nunca precisou pedir. É um homem que o tempo endureceu sem dobrar. A barba branca e a voz grave transmitem autoridade que não precisa ser declarada. À sua direita, Dona Carminha, 52 anos, esposa do coronel, delicada na aparência e de aço por dentro. O tipo de mulher que administra tudo sem que ninguém perceba que está administrando. À esquerda, Rodrigo. Come em silêncio, mas seu silêncio esta tarde tem uma textura diferente. Coronel, sem levantar os olhos do prato, conseguiu tudo na feira? Rodrigo, quase. A ferragem vai chegar na próxima semana. Coronel, pausa, vi que os ceganos montaram acampamento lá embaixo outra vez. Rodrigo, cuidadoso, vi também. Coronel, vou mandar recado. Dessa vez eles ficam só 3 dias. Não quero confusão. Rodrigo, eles não costumam dar confusão, pai. Coronel, olhando o filho pela primeira vez, não costumam. Mas costumam deixar bagagem. Gente que some com coisa que não é sua. Criança que aparece de olho claro 9 meses depois. Moça que esquece que tem família. Rodrigo, isso é exagero. Coronel, voltando ao prato, experiência. Dona Carminha, mudando de assunto com a sutileza de uma madrinha diplomata. Rodrigo, a Beatriz perguntou se você vai ao baile de sábado. Rodrigo levanta os olhos. Beatriz, sua noiva oficial, prometida desde os 16 anos de ambos. Rodrigo, claro que vou. Mas sua voz tem o mesmo tom de quem confirma um compromisso de trabalho. E sua mãe percebe, porque mães percebem sempre, mesmo quando não querem. Margem do rio, tarde. 2 dias se passaram. O acampamento cigano ferve com a vida usual, crianças aprendendo a ler cartas, mulheres costurando e cantando, homens negociando cavalos com fazendeiros da redondeza. Esmeralda está sozinha à beira do rio, os pés na água fria, uma erva medicinal nas mãos que ela estava colhendo, mas parou. Olha para o reflexo da própria face na água escura. Passos atrás dela. Ela não precisa virar para saber. Esmeralda, sem virar, você é teimoso. Rodrigo, parando a alguns metros com o chapéu na mão. Teimosia é o que fica quando a prudência não funciona. Ela vira. Ele está sozinho, sem Benedito, sem cavalo. Veio a pé, e isso tem um significado que ela lê imediatamente, não é visita oficial. É algo que ele mesmo ainda não sabe nomear. Esmeralda, como me achou aqui? Rodrigo, fico passando por este trecho do rio há 2 dias. Esmeralda, irônica mas suave, o filho do coronel com tempo para ficar passando à toa? Rodrigo sentando na margem alguns metros dela, como quem não quer invadir sem permissão, não foi à toa. Silêncio. O rio corre. Um pássaro grita longe. Esmeralda sentando também mantendo a distância. Você sabe que seu pai vai nos mandar embora em 2 dias? Rodrigo desconfortável, sei. Esmeralda, e veio fazer o quê? Me contar? Rodrigo não. Vim. Hesita, não sei muito bem. Esmeralda, olhando para ele com aquele olhar direto que o desconcertou desde o início. Primeiro homem que admite isso na minha frente. Rodrigo, com um sorriso tímido, devo ficar orgulhoso ou preocupado? Esmeralda, pequeno sorriso, depende do que você fizer em seguida. Pausa. O sol começa a baixar. A luz fica dourada, quente e generosa com os dois. Rodrigo, posso te perguntar uma coisa? Esmeralda, pode. Não prometo responder. Rodrigo, como é viver assim? Sempre se movendo, nunca ficando? Esmeralda olha para ele como se a pergunta fosse mais complexa do que ele imagina. Esmeralda, como é viver sempre no mesmo lugar, com os mesmos muros, as mesmas faces, as mesmas expectativas? Rodrigo, pausa longa, às vezes parece uma gaiola bem construída. Esmeralda, surpresa com a honestidade, ao menos você sabe que é gaiola. Rodrigo, saber não é o mesmo que poder sair. Silêncio. É o tipo de silêncio que constrói alguma coisa em vez de destruir. Esmeralda, mais suave, quase sem querer viver em movimento tem um preço também. A gente nunca pertence a lugar nenhum. A raiz fica no sangue porque no chão não tem onde fincar. Rodrigo, e você queria uma raiz?
Esmeralda, depois de uma pausa honesta, às vezes. Quando chove muito e a carroça vaza e a estrada some na lama, sim. Às vezes quero. Rodrigo a olha com uma atenção que não é de homem avaliando mulher. É de pessoa vendo outra pessoa com todas as camadas, sem tirar, sem acrescentar. Rodrigo, você é diferente do que eu esperava. Esmeralda, do que esperava de uma cigana? Rodrigo, levemente envergonhado do que esperava de qualquer pessoa. Ela o estuda. Ele aguenta o escrutínio sem desviar o olhar, o que conta muito. Esmeralda, você tem noiva? Não é pergunta. É afirmação. Rodrigo, um segundo de pausa que diz tudo. Tenho. Esmeralda, então por que está aqui? Rodrigo, porque desde aquela noite na fogueira não consigo parar de pensar em você. Pausa, e eu sei que não devia falar isso. Mas você me parece o tipo de pessoa que prefere a verdade ao conveniente. Longo silêncio. Esmeralda olha para o rio. Esmeralda, baixinho, minha avó diz que algumas pessoas são como correntes de água que vêm de direções diferentes. Quando se encontram fazem turbilhão. Muito barulho, muita força. Mas a água vai embora no mesmo sentido no fim. Rodrigo, isso é um aviso? Esmeralda, olhando para ele, é um fato. Rodrigo, fatos podem mudar. Esmeralda, rios não mudam de direção. Rodrigo, com uma determinação suave, mudam. Quando encontram pedra suficiente no caminho. Os olhos deles ficam presos um no outro por um momento que dura demais para ser inocente. Esmeralda, levantando, quebrando o encanto, amanhã minha avó lê cartas no mercado. Não venha me procurar lá. Rodrigo, por que não? Esmeralda, porque ela lê mais do que as cartas. Ela pega suas ervas e vai embora pela margem do rio, sem olhar para trás. Desta vez ela não olha para trás, o que custa mais do que qualquer coisa que ela fez hoje. Rodrigo fica olhando para o espaço onde ela estava, a mão inconscientemente tocando o peito, como se tentasse verificar se algo mudou ali dentro. Mudou. Corte para Int. Carroça de Zafira, noite. Zafira está sozinha, as cartas espalhadas sobre a mesa pequena. Não está lendo o futuro de ninguém, está relendo o que já sabe. Cartas que ela mesma tirou há 3 dias, quando o clã se aproximava desta cidade. A carta central é um cavalo branco sobre fundo vermelho. Ao lado, 2 cartas de água corrente. Entre elas, uma carta de fogo. Zafira fecha as mãos sobre as cartas, como quem apaga uma chama antes que se espalhe. Zafira para si mesma, com uma tristeza antiga, não, minha menina. Não desta forma. Fazenda Vila Nova, salão de festas noite de sábado. Lanternas enfeitam o salão aberto. Músicos tocam em um coreto improvisado. A elite da pequena cidade comparece. Fazendeiros, o padre, o delegado, comerciantes bem vestidos e suas esposas ainda melhor vestidas. Vestidos floridos, ternos com colarinho duro, chapéus, perfumes que chegam antes de seus donos. Beatriz Cavalcante, 22 anos, é exatamente o que todos esperam da noiva do herdeiro Vila Nova. Bonita de forma correta, educada de forma impecável. Sorridente de forma adequada. Ela usa um vestido azul que combina com seus olhos e a distingue de todas as outras mulheres na festa, um cálculo que ela fez sozinha e com precisão. Ela segura o braço de Rodrigo com uma naturalidade que é ao mesmo tempo genuína e possessiva. Beatriz, sorrindo para um casal que passa, Rodrigo, o Dr. Ferreira está acenando para você. Rodrigo respondendo ao aceno mecanicamente vi. Beatriz, baixinho, apenas para ele, você está bem? Está estranho hoje. Rodrigo, estou bem. Só cansado. Beatriz, estudando o rosto dele com aquela inteligência que ele às vezes subestima, cansado ou distante. Pausa. Rodrigo a olha. Há afeto genuíno ali, Beatriz não é vilã desta história, e isso torna tudo mais difícil. Rodrigo, desculpa, B. Vamos dançar? Ela sorri desta vez um sorriso com alguma sombra, e aceita a mão que ele estende. Corte para Ext, limite da propriedade mesma noite. Esmeralda não devia estar ali. Ela sabe que não devia estar ali. Mas quando Dalila soube do baile e propôs que as duas fossem espiar de longe, os pés de Esmeralda foram antes que a cabeça pudesse vetar. Elas estão atrás de uma fileira de arbustos, a 300 metros da festa, mas a noite é clara e a música viaja bem. Dalila, espiando com os olhos arregalados, que vestido lindo naquela mulher de azul. Esmeralda, espiando também, mas por razões diferentes, é a noiva dele. Dalila, olhando para a prima, você pesquisou sobre a noiva dele? Esmeralda, não precisei. Na cidade todo mundo sabe. Dalila, Esmeralda. Esmeralda, não. Dalila, eu não disse nada ainda. Esmeralda, não precisa. Conheço tua voz de preocupação. Dalila, suave, tô preocupada porque te conheço.
E te conheço o suficiente para saber que você não teria vindo aqui se não fosse sério. Esmeralda não responde. Seus olhos encontram Rodrigo no meio da festa. Ele está dançando com a noiva, mas sua expressão tem aquela distância que ela já aprendeu a reconhecer. Como se ele também estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Dalila, vamos embora, prima. Esmeralda, sem se mover, 1 minuto. Como se o destino tivesse ouvido. Ou como se Rodrigo simplesmente soubesse, com aquele sentido inexplicável que às vezes a gente desenvolve para as pessoas que importam. Ele levanta os olhos da pista de dança na direção exata dos arbustos. Ele não pode ver. É escuro demais, a distância é grande demais. Mas ele olha para lá. E Esmeralda sente na própria espinha que ele sabe. Dalila, puxando a prima com força desta vez, agora. Elas somem na escuridão. Corte para salão de festas contínuo. Beatriz, seguindo o olhar de Rodrigo, curiosa. O que foi? Rodrigo voltando a atenção para ela. 1 segundo de demora que Beatriz registra nada. Pareceu que viu um animal no arbusto. Beatriz, sorrindo, mas os olhos não sorriem tanto, animal ou pessoa. Rodrigo, com um sorriso que ele força para ser leve, sua imaginação está trabalhando demais. Beatriz, minha imaginação trabalha na medida certa, Rodrigo. É o que me preocupa. Ela não diz mais nada. Continua dançando. Mas algo em seu olhar mudou, ficou mais atento, mais vigilante, mais triste. Corte para caminho de volta ao acampamento noite. Esmeralda e Dalila caminham em silêncio. A noite está quieta demais para o que as duas estão sentindo. Dalila, finalmente você vai se machucar. Esmeralda, sei. Dalila, e mesmo assim? Esmeralda, depois de uma pausa longa, você nunca sentiu que o chão abriu embaixo dos seus pés e que cair seria mais honesto do que ficar de pé? Dalila olha para a prima com uma expressão que é ao mesmo tempo compreensão e medo. Dalila, senti uma vez. Me machuquei muito. Esmeralda, e faria de novo? Longa pausa. A noite espera. Dalila, baixinho, contra a própria vontade, sim. As duas caminham em silêncio o resto do caminho. Em algum lugar atrás delas, as músicas da festa chegam em fragmentos, deformadas pela distância, bonitas ainda, mas irreais, como coisa de outro mundo. Ruínas da velha olaria, dia. A velha olaria foi abandonada há 15 anos. As paredes de tijolos ainda estão de pé, mas sem teto. O céu entra pela abertura como um teto de nuvens. Plantas crescem entre as rachaduras. O chão é de terra batida e cacos de cerâmica vermelha. Há uma beleza acidental no lugar, o tipo que só acontece quando ninguém está olhando. Rodrigo chegou primeiro. Fica de pé no meio do espaço, girando o chapéu nas mãos, um gesto que Esmeralda vai aprender a reconhecer como sinal de que ele está nervoso. Ela aparece pelo vão que foi uma porta. Usa uma saia verde escura e uma blusa branca simples, o cabelo preso com um pano vermelho, menos adornada do que ele já a viu, e de alguma forma isso a torna mais ela mesma, não menos. Rodrigo, aliviado e tentando não demonstrar, achei que não viesse. Esmeralda, achei o mesmo. Rodrigo, como soube deste lugar? Esmeralda, os ciganos conhecem todos os lugares abandonados da região. São os mais seguros. Ela entra no espaço, olha ao redor, toca levemente uma parede como quem cumprimenta. Esmeralda, quem construiu isso? Rodrigo, um italiano. Veio fazer fortuna, fez um pouco, perdeu tudo no verão seco, foi embora. Meu pai comprou a terra depois. Esmeralda, com uma ironia suave, claro que comprou. Rodrigo, sem se defender, já aprendeu que ela tem razão nesses pontos, claro que sim. Ela se volta para ele. Há uma seriedade nela hoje que não existia nos outros encontros, ou existia, mas estava coberta por outra coisa. Esmeralda, Rodrigo. Precisamos conversar honestamente. Rodrigo, é o que estamos fazendo. Esmeralda, não. Estamos conversando com cuidado. É diferente. Ela senta em um bloco de tijolo que sobrou de alguma parede. Ele fica de pé por um momento, depois senta em frente, numa pedra, como se fosse uma mesa entre eles que não existe. Esmeralda, em 2 dias minha família vai embora. Seu pai vai mandar e a gente vai. Sempre vai. Rodrigo, a voz baixa, mas firme. E se eu pedisse para você ficar? Esmeralda, olhando diretamente nos olhos dele, você me pediria para abandonar minha família? Minha avó? Meu povo? Rodrigo, eu não. Não assim. Mas, Esmeralda, mas o que é Rodrigo? Você tem noiva. Você tem uma vida pronta. Você tem um pai que expulsa ciganos da terra que talvez nem fosse toda dele para começar. Rodrigo se levantando, a dor visível, eu sei de tudo isso. Esmeralda, e mesmo assim você continua me procurando. Rodrigo, sim. Esmeralda, por quê? Silêncio.
Ele a olha e por um momento parece um homem muito mais velho do que 24 anos, alguém que está olhando para duas vidas e percebendo que só pode viver uma. Rodrigo devagar, como se as palavras custassem, porque em toda a minha vida, com todos os planos que meu pai fez para mim, com tudo que aprendi sobre o que devo ser e o que devo querer, você é a primeira coisa que eu quis por mim mesmo. Sem ninguém me dizendo que era certo ou errado, sem calcular o que ia ganhar ou perder. Pausa. O vento passa pela abertura do teto sem teto, movendo levemente o cabelo de Esmeralda. Rodrigo, não sei o que isso significa. Não sei o que você quer que eu faça com isso. Mas é a verdade. Esmeralda o olha por um longo tempo. Quando ela fala, a voz está mais baixa e mais real do que qualquer coisa que ela disse até agora. Esmeralda, minha avó diz que eu nasci com o destino marcado. Que meu casamento já foi decidido. Que meu caminho já foi lido nas cartas. Rodrigo, com uma urgência contida, e você acredita nisso? Esmeralda, pausa longa, acreditava. Até te ver na beira da fogueira. O silêncio que se segue é diferente de todos os anteriores. É o silêncio depois de uma confissão que não pode ser desfeita. Rodrigo se levanta devagar, cruza a pequena distância que o separava, e fica de pé diante dela. Ela levanta o rosto, ele abaixa o rosto. O primeiro beijo é suave e inevitável como a primeira chuva depois de uma seca longa. Quando se afastam, os dois ficam imóveis por um momento, como se qualquer movimento pudesse quebrar o que acabou de ser construído. Esmeralda, sussurrando, isso vai doer muito. Rodrigo, igualmente baixo, já dói. E não consigo parar. Ela o olha, uma última avaliação, um último momento de escolha, e então apoia a cabeça levemente no ombro dele. Como quem pousa em um lugar que não sabe se vai durar, mas decide ficar assim mesmo. Rodrigo, baixinho para o alto, me dá um tempo. Preciso resolver as coisas do meu lado. Esmeralda, 2 dias não são tempo suficiente para resolver uma vida. Rodrigo, então me dá mais. Esmeralda, levantando a cabeça, olhando para ele. Como? Rodrigo, a decisão se formando em tempo real, deixa eu falar com meu pai. Com Beatriz. Com todo mundo se precisar. Me dá uma semana. Esmeralda, sua família vai se opor. Rodrigo, minha família sempre se opõe a tudo que não ela mesma escolheu. Esmeralda, após longa pausa, 1 semana. Depois disso, minha avó decide se ficamos ou vamos. Ela se levanta. Ele a segura pela mão por um momento antes de deixar ir. Rodrigo, Esmeralda. Ela para, não vira. Rodrigo, obrigado por vir. Ela sai pela antiga porta sem teto, e a luz do sol a recebe do lado de fora. Rodrigo fica entre as paredes da velha olaria, com o chapéu na mão e uma certeza nova no peito, nova e assustadora e mais real do que qualquer coisa que já sentiu. Escritório do Coronel Villanova, tarde. O escritório é o lugar mais sério da casa, e já é uma casa séria. Estantes de livros que foram mais usados para impressionar do que para ler. Uma mesa de jacarandá maciço. Troféus de caça nas paredes. O retrato do avô Villanova olhando de cima com a expressão de quem nunca teve dúvida sobre nada. Rodrigo entra. O coronel está de costas, olhando pela janela para as pastagens que vão até onde a vista alcança, uma vista que ele claramente vê como evidência de algo. Rodrigo, pai. Preciso falar com o senhor. Coronel, sem virar. Sobre a cerca do Pasto Sul? Rodrigo, não. Sobre Beatriz. O coronel vira. Algo no tom do filho acionou um alarme que o pai de fazendeiro em ele reconhece imediatamente. Coronel, senta. Rodrigo, prefiro ficar de pé. Coronel, estudando o filho, então fala de pé. Rodrigo, tomando fôlego. O casamento com Beatriz. Eu não acho que seja justo seguir em frente do jeito que está. Silêncio. O coronel não se move. É o silêncio de quem está organizando uma resposta antes de dá-la. Coronel, do jeito que está como? Rodrigo, sem que eu esteja completamente certo do que sinto. Coronel, devagar. E o que mudou para que você deixasse de estar certo? Rodrigo hesita. O coronel observa com aqueles olhos pequenos e experientes. Coronel, mais baixo, mais perigoso, tem a ver com os ciganos lá embaixo? Rodrigo, não conseguindo mentir completamente, tem a ver com o que eu quero da minha vida. Coronel se levantando devagar, os braços cruzados. Rodrigo, eu sei que você não é bobo. Então vou falar como falo com quem não é bobo. Ele se aproxima. Não ameaça, nunca precisa ameaçar. Sua presença já é ameaça suficiente. Coronel, o que você está sentindo agora tem nome. Chama-se ilusão. Acontece com homens da sua idade quando encontram uma mulher diferente de tudo que conhecem. Parece profundo. É passageiro. Rodrigo, o senhor não sabe do que está falando. Coronel, com uma paciência que é mais cruel do que a raiva, sei. Porque já passei por isso.
Antes de me casar com sua mãe, havia uma mulher em Recife que me fez sentir exatamente o que você está sentindo agora. Poética, livre, diferente. Rodrigo, o que aconteceu? Coronel, casei com sua mãe. E fui feliz, porque o que parece diferente é excitante, meu filho. Mas o que é sólido é o que sustenta a vida. Rodrigo, a voz firme, mais firme do que esperava de si mesmo, não é o mesmo, pai. Coronel, o tom esfriando perceptivelmente não. Porque aquela mulher em Recife era de família boa, ainda que pobre. Esta que você encontrou é cigana. E cigana é outro tipo de problema. Rodrigo, o senhor nem a conhece. Coronel, não preciso conhecer. Conheço o que significa para esta família, para estas terras, para tudo que seu avô construiu. Um Vila Nova não se casa com cigana. Rodrigo, a raiva emergindo. Quem falou em casamento? Coronel, com uma frieza cortante. Então do que estamos falando, Rodrigo? De um caso? De divertimento. A palavra cai no ar como uma pedra no rio. Rodrigo fica branco. Rodrigo, não é isso. Coronel, então o quê? Me explica, porque estou sem entender o que um homem de juízo propõe quando diz que quer desfazer um noivado de 6 anos por uma cigana que vai embora em 2 dias. Rodrigo, a voz baixa mas decidida, ela não precisa ir embora. Longa pausa. O coronel olha como se estivesse vendo um filho diferente, um que não sabia que tinha. Coronel, devagar, pesando cada palavra, ouça com atenção, Rodrigo. Se você fizer o que estou imaginando que pretende fazer, perderá o apoio desta família. As terras passam para o seu primo Ernesto. O dinheiro que está no seu nome será redirecionado. E você descobrirá o que significa construir uma vida do zero com alguém que a própria família dela não aprovará. Rodrigo, o senhor está me ameaçando? Coronel, estou te informando sobre a realidade. Os dois se encaram. Pai e filho. 2 certezas absolutas em lados opostos do mesmo sangue. Rodrigo, depois de um silêncio longo, preciso de tempo para pensar. Coronel, você tem 2 dias. Depois disso os ciganos vão embora e o problema se resolve sozinho. Rodrigo vira e sai. O coronel fica olhando para a porta fechada. Coronel, para si mesmo, com uma sombra de algo que pode ser dor, é sempre mais fácil quando elas vão embora. Corte para quarto de Rodrigo, noite. Rodrigo está sentado na beira da cama, a cabeça nas mãos. Na mesinha de cabeceira, uma fotografia de Beatriz, sorrindo no jardim, o vestido branco do ensaio de noivado. Ele a olha por um longo tempo. Depois olha pela janela. Lá no fundo, invisível na escuridão mas presente na memória, o rio e o acampamento. Ele tira uma folha de papel da gaveta. Começa a escrever. Rodrigo, em voz over, enquanto escreve, Esmeralda. Não sei se isto chegará a você antes de amanhã. Mas preciso que você saiba que não sou o homem que meu pai quer que eu seja. Estou tentando descobrir quem sou. Você é parte dessa descoberta, a mais importante. Espera por mim. R. Acampamento cigano, madrugada. Faltam poucas horas para o amanhecer. O acampamento está sendo silenciosamente desmontado, carroças sendo carregadas, animais sendo amarrados, fogueiras sendo apagadas com terra. É um processo que o clã faz com a eficiência de quem já partiu 1000 vezes, cada movimento sabido de cor. Mas esta noite há uma tensão diferente no ar. Zafira supervisiona tudo de sua cadeira de madeira, que será a última coisa a ser carregada. Seus olhos não perdem nada, especialmente não perdem Esmeralda, que está ajudando a dobrar lonas com uma lentidão que a velha reconhece como resistência disfarçada de obediência. Zafira chamando Esmeralda. A jovem se aproxima. As duas ficam frente a frente, a velha sentada como rainha, a jovem de pé mas com a cabeça levemente baixa. Zafira, senta aqui. Esmeralda senta no chão, aos pés da avó, como quando criança. Zafira, depois de um silêncio, vou te contar uma história. Esmeralda, baixinho, vovó. Zafira, cala e ouve. Pausa. Zafira, quando eu tinha sua idade, me apaixonei por um homem que não era do nosso povo. Um comerciante, bom homem, honesto. Me amava de verdade, isso eu sabia. Era cigana boa o suficiente para saber quando o amor é real. Esmeralda, surpresa, nunca me contou isso. Zafira, fui embora com ele. Deixei o clã. Passei 2 anos na cidade dele, numa casa de paredes fixas com uma janela para um jardim que nunca mudava. E ele me amava. E eu o amava. Esmeralda, voz baixa, por que voltou? Zafira, porque o amor não era suficiente. O mundo em volta do amor era impossível. A família dele me olhava como bicho exótico. Os vizinhos faziam fofoca. Os filhos que eu poderia ter teriam vivido entre 2 mundos sem pertencer a nenhum. E eu fui me apagando, Esmeralda. Devagar, todos os dias, um pedaço. Até que um dia me olhei no espelho e não me reconheci. Silêncio.
Esmeralda olha para as mãos. Zafira, voltei para o clã. Casei com teu avô, que era bom homem também, e fui feliz, mas carrego outro amor como cicatriz. Pausa, cicatriz que não dói todo dia, mas que nunca some. Esmeralda, os olhos úmidos, então por que me conta isso? Zafira, porque quero que você entenda que sei do que falo. Não por sabedoria de velha, por experiência de mulher que errou e acertou e carregou os dois. Esmeralda, e você acha que eu estou errando? Zafira, uma pausa muito longa, acho que você está amando. E amar nunca é errado. O que pode ser errado é o que fazemos com o amor. Esmeralda, levantando o rosto, ele pediu uma semana. Disse que ia resolver tudo. Zafira, e você acredita? Esmeralda, não sei. Zafira, isso é a resposta mais honesta que você poderia me dar. Silêncio. A desmontagem do acampamento continua ao redor delas, indiferente. Zafira, devagar, vou te dar uma escolha que minha avó não me deu. Partimos antes do amanhecer com ou sem você. Se você ficar, fica por sua conta. Sem minha bênção, mas também sem minha maldição. Esmeralda, chocada, vovó. Zafira, não estou te expulsando. Estou te respeitando. Você tem 19 anos e você tem o sangue do nosso povo, que sempre soube encontrar o próprio caminho. Se queres tentar tenta. Mas sabe o preço. Esmeralda, com a voz quebrada, e se eu me arrepender? Zafira, com uma ternura que até então guardava, então você sabe onde nos encontrar. O clã tem caminhos conhecidos. A porta nunca fecha para quem é sangue. Ela acaricia o rosto da neta com mãos cheias de anéis e de história. Zafira, mas se ficar, fica inteira. Não pela metade. A metade é o pior dos dois mundos. Corte para Ext, estrada para a velha olaria pré-amanhecer. Rodrigo cavalga mais rápido do que devia na escuridão. Chegou tarde. O bilhete que mandou com o menino da cidade, não sabia se tinha chegado. Não sabia se ela tinha ido embora já. Ele vira pela trilha que leva à olaria abandonada e ela está lá, de pé entre as paredes sem teto, com uma sacola pequena aos pés, esperando. Rodrigo desce do cavalo antes que ele pare completamente. Anda até ela. Para. Eles ficam frente a frente por um momento que contém muita coisa: alívio, medo, esperança, a consciência do que está sendo escolhido. Rodrigo, você ficou. Esmeralda, por enquanto. Rodrigo, conversei com meu pai. Esmeralda, como foi? Rodrigo, com honestidade e mal. Ele ameaçou me deserdar. Esmeralda, estudando o rosto dele, e você está aqui mesmo assim. Rodrigo, sim. Esmeralda, por quê? Rodrigo, com uma simplicidade que é mais poderosa do que qualquer discurso, porque sem você, a herança é só terra. E eu já tenho terra suficiente. Ela fecha os olhos por um segundo. Quando abre, há uma decisão neles. Esmeralda, Rodrigo, preciso que você entenda uma coisa sobre mim. Rodrigo, estou ouvindo. Esmeralda, não sou projeto de mulher de fazendeiro. Não vou aprender a ser o que esperam que eu seja. Não vou esconder quem sou para fazer a vida de vocês mais confortável. Rodrigo, não te peço isso. Esmeralda ainda não pede. Mas o mundo vai pedir. Sua família vai pedir. A cidade toda vai pedir. Rodrigo, firme, e eu vou me opor. Toda vez. Esmeralda, com um sorriso que carrega tanto, vai ser cansativo. Rodrigo, com o mesmo sorriso de volta, tenho energia. Ela ri um riso pequeno mas real, e nele há algo que se abre como uma janela. Ele toma as mãos dela entre as suas. Rodrigo, não te prometo que vai ser fácil. Não sou ingênuo. Mas te prometo que vou tentar com tudo que tenho. Esmeralda, olhando para as mãos juntas, minha avó disse uma coisa esta noite. Rodrigo, o que foi? Esmeralda, que amor nunca é o erro. O que fazemos com ele pode ser. Rodrigo, então vamos fazer bem feito. Ela o olha por um longo momento, o último momento antes de atravessar, de verdade, a linha que separa o possível do escolhido. Esmeralda, então me leva daqui antes que eu mude de ideia. Ele sorri, pega a sacola do chão, e a ajuda a montar no cavalo antes de subir atrás dela. Os braços dela encontram os braços dele, os dois olhando para frente onde o horizonte começa a clarear em tons de laranja e violeta. Pequena propriedade margem do rio, semanas depois, dia. Uma casa pequena, quase modesta, ao lado do rio. Não é a casa grande dos Villanova, é uma propriedade secundária que Rodrigo tinha em seu nome, herança da avó materna que o coronel não pode reclamar de volta. O jardim está tomando forma, ervas medicinais em canteiros, plantadas por Esmeralda, que as conhece pelo nome e pela serventia. Uma fogueira pequena no centro do quintal, não por necessidade mas por costume, o fogo que ela precisa ver para sentir que está em casa. Esmeralda está do lado de fora, estendendo roupas num varal simples.
Ela parece pela primeira vez desde que a conhecemos quieta, não a quietude de quem está contendo algo, mas a de quem encontrou um ritmo próprio. Ela também parece um pouco mais séria, mais olhos nos olhos com a própria vida. As últimas semanas foram difíceis em formas que ela esperava e em formas que não esperava. Dalila aparece pela estradinha de terra, chegou de surpresa, como sempre faz. Usa um cestinho com frutas e um sorriso que poderia iluminar o quintal inteiro. Dalila, abrindo os braços prima. As duas se abraçam longamente. Esmeralda, aliviada de vê-la, achei que a vovó tivesse proibido. Dalila, a vovó não proibiu nada. Disse que você era louca, disse que ia rezar por você, mas não proibiu. Esmeralda, com um sorriso, isso é tão dela. Dalila, olhando ao redor, curiosa, então essa é a tal casa. Esmeralda, é. Dalila, avaliando, é pequena. Mas tem o rio. Pausa e ele? Esmeralda, foi à cidade. Tem assuntos com advogado. Dalila, séria agora, o pai dele ainda não aceitou? Esmeralda, não. Beatriz foi embora de São Félix, foi para a casa da família em Recife. Não foram brigas feias, Rodrigo diz, mas foi doloroso. Pausa, me sinto responsável por isso. Dalila, você é, em parte. Esmeralda, sem defensiva, sei. Dalila, e consegue viver com isso? Esmeralda, uma pausa honesta, estou aprendendo. Não é fácil, mas é diferente de me sentir culpada sem razão. Fiz uma escolha. Ele fez uma escolha. Beatriz vai refazer a vida dela. Não foi sem dor, mas também não foi crueldade. Dalila a olha com aquela sabedoria jovem que às vezes aparece em pessoas que prestaram atenção no que viram. Dalila, e a cidade? As pessoas? Esmeralda, a cidade fala. Vai falar sempre. Encolhe os ombros, sou cigana. Nasci com as línguas dos outros apontadas para mim. Aprendi a caminhar debaixo disso. Dalila, com um sorriso que clareia, você está bem. De verdade. Esmeralda, com um sorriso que clareia também estou tentando. Tem dias melhores e dias que sinto falta da carroça, da estrada, do barulho do clã todo. Mas, ela para. Dalila, mas... Esmeralda, mas tem dias que acordo cedo e vou ao rio, e fico ouvindo a água, e sei que é aqui. Por enquanto. Sabe? Dalila, suave, sei. Corte para. Casa Grande, Fazenda Vila Nova, mesmo dia. Dona Carminha recebe na sala uma visita inesperada, Esmeralda. Sozinha, sem aviso, de pé na porta com uma postura que é ao mesmo tempo respeitosa e sem subserviência. Dona Carminha fica quieta por um momento, uma quietude de mulher que está calculando. Dona Carminha, Esmeralda. Esmeralda, Dona Carminha. Sei que não fui convidada. Se quiser que eu vá, vou. Dona Carminha, depois de uma pausa, abrindo ligeiramente a porta entre. Elas se sentam na sala, a mãe do fazendeiro no sofá de couro, a cigana na poltrona à sua frente. Duas mulheres que entendem mais uma da outra do que gostariam de admitir. Dona Carminha, por que veio? Esmeralda, porque meu povo tem um costume. Quando você vai ficar em um lugar, você vai falar com as pessoas que governam esse lugar. Não para pedir permissão, para se apresentar. Dona Carminha a olha com uma expressão que começa como frieza e vai lentamente se modificando. Dona Carminha, você sabe que Augusto não vai aceitar. Esmeralda, sei. Mas o senhor Augusto não é o único Vila Nova. Dona Carminha, com um sorriso involuntário que ela controla rapidamente, você é direta. Esmeralda, perco tempo sendo o contrário. Silêncio. Dona Carminha olha para as mãos, para a janela, de volta para Esmeralda. Dona Carminha, Rodrigo é o único filho que tenho. Criei para ser feliz, mesmo quando as formas da felicidade que eu imaginava para ele não eram as que ele escolheu. Esmeralda, ouvindo com atenção, entendo isso. Dona Carminha, você o faz feliz? Esmeralda, sem hesitar, faço o possível. E ele faz o mesmo por mim. Dona Carminha, isso é menos do que eu esperava ouvir. E mais honesto do que qualquer promessa que você poderia fazer. As duas se olham em uma avaliação mútua que resulta num respeito cauteloso, o primeiro bloco de uma ponte que vai demorar a ser construída. Dona Carminha, não posso prometer que Augusto vai mudar. Mas posso, não impedir. Esmeralda, com um aceno de cabeça, isso já é muito. Dona Carminha, levantando, sinalizando o fim da visita, se vai ficar nesta cidade, vai precisar de aliadas, moça. As mulheres aqui são mais poderosas do que os homens imaginam. Esmeralda, levantando também com um leve sorriso, onde não são. Dona Carminha a acompanha até a porta. No limiar para... Dona Carminha, baixo, quase para si, ele não estava feliz antes. Não do jeito que precisava ser. Esmeralda não responde. Não precisa. O aceno de cabeça diz tudo. Corte para... Ext, pequena propriedade, entardecer. Rodrigo volta a cavalo.
Esmeralda está no quintal, acendendo a pequena fogueira com a naturalidade de quem faz isso há uma vida. As brasas pegam e a luz laranja sobe, quente e constante. Ele desce do cavalo, amarra-o, vem até ela. Fica parado olhando para o fogo por um momento. Rodrigo, como foi o dia? Esmeralda, Dalila veio me visitar. Rodrigo, com um sorriso, ela sempre aparece sem avisar. Esmeralda, é da família. Pausa. Esmeralda, fui falar com sua mãe. Rodrigo a olha com uma expressão de surpresa e algo que é quase orgulho. Rodrigo, e? Esmeralda, ela não vai impedir. Rodrigo, aliviado, isso é muito mais do que eu esperava. Esmeralda, olhando para o fogo, sua mãe é uma mulher boa. Rodrigo, presa em uma vida que não escolheu completamente, mas boa. Rodrigo, sentando perto do fogo, puxando-a para sentar ao lado. E meu pai? Esmeralda, seu pai é quem é. Pausa, mas os filhos não são obrigados a ser os pais. Rodrigo a olha de lado. Ela está olhando para o fogo com aquela expressão que ele já aprendeu a reconhecer, pensativa, longe mas presente. As raízes visíveis mesmo quando os galhos crescem em direções novas. Rodrigo, você está bem? Esmeralda, pequena pausa, estou aprendendo a estar. Rodrigo, isso é suficiente? Esmeralda virando para olhá-lo por enquanto. Você? Rodrigo com honestidade, também estou aprendendo. Mas, Esmeralda, mas? Rodrigo pegando a mão dela. Mas quando você acende este fogo, parece que o mundo fica do tamanho certo. Ela olha para a mão dele sobre a sua. Para o fogo, para o céu que está ficando roxo e laranja acima deles. Esmeralda, minha avó dizia que o fogo tem memória. Que cada fogueira guarda as histórias de todas que vieram antes. Rodrigo, que história esse vai guardar? Esmeralda, depois de um longo silêncio, a de dois que escolheram, em vez de serem escolhidos. Pausa, a de dois que erraram e acertaram e continuaram. O fogo crepita entre eles e para além deles. Ao longe, invisível mas presente na memória dos dois, o rio continua correndo, em direção aonde sempre foi, mas passando por novos terrenos, desgastando novas pedras, inventando novos caminhos no único jeito que a água sabe, indo. Rodrigo baixinho, obrigado. Esmeralda, por quê? Rodrigo, por ter ficado naquela olaria. Ela sorri, não o sorriso de sedução calculada nem o de quem venceu uma batalha. O sorriso simples enorme, de quem está exatamente onde decidiu estar. Esmeralda, obrigada por ter vindo até a fogueira. As chamas crescem um pouco, o vento do entardecer as alimenta, e os dois ficam olhando para elas em silêncio, lado a lado. A história deles guardada no crepitar que só o fogo sabe fazer.